Chegamos para mais um Habla Empreendedor. Eu sou a Roberta da Trindade e você é o meu convidado, a minha convidada. Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível, você acha que é possível crescer com propósito sem abrir mão da estratégia? Me conta uma coisa, você está usando o WhatsApp direitinho aí nas suas vendas, no seu atendimento? Pois é. O programa de hoje traz uma convidada super especial que você já conhece. Ela já esteve no Habla Empreendedor. O programa foi um sucesso na rádio e agora, óbvio, ela está aqui na Rede TV Paraná para todo o Brasil, para todo mundo, através dos streamings da Rede TV Paraná. Estou aqui com a Renata Guimarães, ela que é estrategista comercial, tem a Enco Soluções e agora ela desenvolveu uma plataforma chamada Enconexões. Você já ouviu falar, né? Você já assistiu a Renata aqui no Habla Empreendedora, mas hoje a gente vai falar detalhes da estratégia comercial. Renata, seja muito bem-vinda a mais um programa do Habla Empreendedora. Você que já é de casa, né? Obrigada, Rô. Obrigada, é sempre um prazer. Ô, Rê, vamos falar aqui de estratégia comercial? Bora. Me conta, o que você considera essencial para uma estratégia comercial ser bem-sucedida? Tolerância, Rô. A gente precisa, muitas vezes, ter tolerância ao processo. Tem muitas necessidades dentro da empresa, mas planejar, ter estratégia comercial, ela está muito além de vender exclusivamente amanhã ou semana que vem. Então, com base no planejamento estratégico comercial, a gente consegue ter uma visão mais de sustentabilidade da nossa empresa, tendo uma visão a longo prazo e diminuindo a ansiedade que pode acontecer quando a gente não tem uma estratégia bem definida. E o que você tem percebido aí nas empresas de dificuldade ao montar uma estratégia comercial? Tempo. Então, poucos empreendedores não veem valor na estratégia, no planejamento. Mas, hoje, a limitação é de tempo mesmo. No micro e pequeno negócio, principalmente, nós temos poucos recursos. Por vezes, é o próprio empreendedor, o idealizador ali. Por vezes, a equipe é pequena. E, diante de todas as necessidades, atividades que a gente tem dentro de uma empresa, a estratégia acaba perdendo o espaço. Quando você... o que você poderia dizer, assim, qual que é a diferença, né? Em você ser um estrategista comercial e você simplesmente ser um vendedor? O vendedor, ele normalmente... eles não estão... eles estão interligados. O fato o objetivo final é entregar a solução final para o cliente, é concluir aquela venda. A diferença é que quando você trabalha com estratégia, você não necessariamente acaba a tua relação comercial no final do pedido. Na verdade, você começa no final do pedido. A estratégia, ela vem para isso. Ela vem para te dar mais continuidade neste relacionamento com o teu cliente. Por vezes, vai ocasionar uma recompra, por vezes, vai ocasionar uma recomendação. Eu tenho percebido isso, sabe, Renata? Muitas empresas não é que perdem, mas elas deixam de ganhar. Exatamente. Elas deixam de ganhar por uma questão de não dar continuidade ao processo de vendas, para não dar continuidade àquele funil de vendas. Falando em funil, qual seria o funil hoje adequado para uma empresa que está começando agora a criar sua estratégia comercial e quer construir um funil de vendas, de atendimento, de relacionamento? Que dica que você pode dar? A minha proposta é primeiro conhecer o cenário, né? Então, qual é a tua possibilidade de venda e quantas vendas você está realizando? Então, minimamente conhecer o cenário e mensurar quantas vendas você está realizando, seja na semana, seja no mês, depende do produto, depende do cenário, mas saber qual é essa conversão. Porque, por exemplo, se eu preciso vender 10 produtos na semana e eu falei com 100 pessoas, eu já sei com quantas pessoas eu preciso falar na próxima semana para vender os mesmos 10. Então, tem ponto a ponto, com estratégia, a gente vai aprendendo o que fez com que a gente não vendesse. E quando a gente aprende o não do cliente,
né? Por que a nossa solução não está sendo aceita? A gente consegue pouco a pouco ir melhorando, seja a argumentação, seja a proposta comercial ou alguns refinamentos que pode acontecer da gente precisar fazer na nossa solução, enfim, seja preço, seja modelo, enfim. Mas é aprender mesmo a partir do não do cliente. Eu acho interessante, né? Porque às vezes o cliente ele diz não pra gente agora, mas daqui a pouco ele tá pronto para compra. Então, eu vejo que muitos desistem. Estava vendo um artigo recente que nas ligações frias, ou seja, aquelas ligações em que não há muito ainda relacionamento com o cliente, o vendedor ele precisa fazer 8 tentativas antes do sim. E eles desistem na terceira. Você percebe isso nessas consultorias? Sem dúvida. E quando chega na terceira, né? Então, assim... Quando chega na terceira. É muito comum, quando eu começo o processo da consultoria, né? O diagnóstico, eu começar a estudar a base de clientes e dos não clientes, né? Então, dos que não fecharam a proposta e tentar entender ponto a ponto. Esse daqui não fechou por quê? Esse daqui não fechou por quê? E naquele argumento... em conjunto, a gente já descobre o que poderia ter sido feito. E é comum eu perguntar, você acredita que vale a pena resgatar esse lead aqui e tentar negociar? Às vezes, se foi uma condição de pagamento, se foi um prazo... talvez possa. Então, na primeira conversa, já é comum a gente pegar aquele pool de clientes que não fecharam naquele primeiro momento e fazer uma nova tentativa. E é muito comum a gente ter uma conversão, exatamente pelo que você acabou de trazer, de situações onde não era o momento adequado. Às vezes não é só uma questão de timing. Tempo, exatamente. Uma questão Perfeito. de tempo, uma questão de momento ali daquele cliente. Uma coisa que eu percebo também, Rê, e talvez você concorde comigo, é muitas vezes uma falta de ferramentas para acompanhamento desse cliente, seja uma planilha que seja, ou um CRM, porque como é que você vai saber em que momento de compra o seu cliente está, ou em que fase do funil ele parou, se você não tem uma ferramenta de acompanhamento? Perfeito. Quais ferramentas você indica para esse acompanhamento? Olha, eu dificilmente tenho... Eu proponho algo já fechado, né? Então, o que eu preciso que cada empreendedor tenha mesmo é, no mínimo, uma base, um cadastro do seu cliente. O cadastro ele pode acontecer da melhor maneira que funcione para aquela empresa. Então, assim, às vezes o CRM ele é um pouco mais sofisticado, né? É necessário ali um investimento, enfim. Então, um micro e pequeno negócio, se fizer numa planilha de Excel, e acompanhe, alimente esse sistema, seja ele qual for, e no mercado a gente tem sistemas super acessíveis, né? Mas é usar mesmo o que se tem, mas usar. Não deixar os contatos, seja no Excel, seja... ou melhor, no Excel não, no WhatsApp ou qualquer outra ferramenta que depois você não consiga monitorar. Sabe uma coisa que me chama a atenção? O CRM eu acho ótimo, né? Você tem ali toda a estratégia ali daquele cliente. Mas uma vez que você deixou de pagar, você perde tudo. Né? Então, claro, é muito bom, mas você precisa ter... Dar continuidade, ter essa visão. De repente fazer um backup, ter alguma coisa assim, porque senão você perde. A gente está aqui falando para muitas empreendedoras, pequenas empreendedoras que têm um pequeno negócio. E eu acho que hoje, gente, a vinda da Renata aqui é justamente para trazer muitas dicas para você que tem o seu pequeno negócio e não sabe por onde começar. Às vezes não tem uma equipe comercial e assim, sou eu vendendo. Então, Rê, eu quero que você dê várias dicas hoje para as empreendedoras. Outra vez, para o empreendedor, a gente tem muitos homens também assistindo o Habla Empreendedora, para pequenos negócios, sabe? Aquele negócio ali que depende de mim, somente de mim, para fazer o negócio acontecer. Legal. E nisso, eu acho que a tua ferramenta em conexão, ela vem muito ao encontro disso, né? Dessa ajuda para pequenos e médios empreendedores, né, Rê?
Isso. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Legal. Aguarde aí. Técnicas. Vamos falar de técnicas de vendas, né? Assim, eu sou uma vendedora. Eu sou tenho uma loja. Hoje, antigamente, a gente esperava o cliente vir, né? Hoje não dá mais para esperar. O que dá para fazer nesse sentido de atrair o cliente? Tem muita... É muito de estudar o cenário, né, Rô? Mas vamos pegar produtos físicos. Quando você idealiza ou coloca no mercado um produto, você precisa entender qual é o objetivo final dele. Com base nisso, você vai saber qual que é o possível comportamento do seu cliente. Então, tem clientes que vão recomprar o teu produto e tem produtos que não. Você vai vender ali uma vez ou no ano, ou, né? Por exemplo, aliança. A aliança é uma venda que você vai... Depois você consegue vender acessórios, aparador. Então, tudo depende muito do cenário que você está. Mas aqui o que eu trago está muito voltado a você conhecer o teu público. Porque quando você conhece, como que você vai trabalhar a tua venda? Você vai começar a promover o teu produto, a tua solução, no ambiente onde aquele cliente está. Uhum. Por quê? Porque normalmente a gente anda com as pessoas que são semelhantes a nós. Né? Então, se eu conseguir entender que o meu produto é uma solução para ti, o que eu gostaria de fazer? Quem são as pessoas que a Roberta tem no convívio e que também podem se favorecer da minha solução? Então, é muito mais voltado a você entender qual que é o cenário do seu cliente do que exclusivamente querer fechar aquela venda unitária. Muitas vezes o empreendedor chega e pergunta, eu consigo vender, mas eu não estou conseguindo buscar novos clientes. Legal. Então, vamos entender onde está quem comprou. Quem é o seu cliente? Porque aí a gente vai entender qual é o cenário que esse cliente está. Ele está em clubes, ele está, às vezes, qual é a comunidade que ele vive. Porque é ali que a gente vai buscar novos clientes, porque tem um comportamento semelhante ao que já teve aceitação do teu produto. Eu acho que foi você que falou no episódio antes, que pesque no seu aquário. Exatamente. Eu adorei esse termo, pesque no seu aquário. Exatamente. Né? Está muito relacionado a isso, Rô. Né? Entender o ambiente e emergir, porque quanto mais você viver aquele cenário, mais você vai entender qual é a oportunidade ideal para você entrar como uma solução na vida do teu cliente. Quando um dos meus primeiros trabalhos como gestora foi com um time que vendia lingerie por catálogo. E uma das primeiras lições que a gente dava, né, para esse time era justamente isso. Faça uma lista dentro da sua agenda e faça contato falando que você está trabalhando com isso. Depois, vai pros vizinhos, Exato. Vai pro clube, vai pra igreja. E aí, assim, você começa a crescer, porque aí vai no boca a boca. A gente tá caminhando para o encerramento desse bloco. E você que tá aí, não saia daí. É rapidinho. Na volta, a Renata vai falar sobre venda por WhatsApp. Venda por WhatsApp. Você tá sabendo como usar o WhatsApp com estratégia? Uma baita de uma ferramenta e que precisa também de estratégia. Não sai daí. Até o próximo bloco. Voltamos! Falei que era rapidinho, né? Ô Rê, tô pensando aqui, tá? A gente, na área comercial, a impressão que dá é que a gente tá sempre recomeçando, né? Porque terminou o mês, batemos a meta. Zero. Tomara, batemos a meta, começamos do zero. Você tem alguma dica para motivação? Porque assim, né? Acho que é do ser humano. Nem todo dia a gente tá bem, tá motivado. O que você faz para manter a motivação sempre on? Ou não? Ou tudo bem, tem dias que não tá tão bem assim?
É isso mesmo. O meu pedido, a minha proposta é que a gente não dependa da nossa motivação, na verdade. Porque foi exatamente o que você falou, né? Tem dias e dias. Tem dias que a gente está com energia lá em cima, tem dias que não. Mas, para termos essa energia para recomeçar, porque, na verdade, a gente fala da meta que é mensal, mas é dia a dia. Então, na verdade, é todos os dias buscar novas oportunidades. A área comercial, ela é muito assim. O vendedor, a pessoa que tem o perfil mais comercial, que investe nessa área, ele precisa ter o objetivo final dele. Então, por exemplo, aquele profissional, ele quer exatamente o quê? Quando eu começo a vender a caneca personalizada. Né? Então, eu tenho um objetivo final com aquela lucratividade. Então, é olhar o objetivo. Como que eu chego no meu objetivo? Através de uma solução que vai servir água, vai servir café, enfim. Com base naquela rentabilidade, eu vou chegar no meu objetivo final. Então, é com base no foco no meu objetivo que eu não posso perder a energia diária. Mesmo estando com, às vezes, motivação baixa e tudo mais, né? A gente vê isso muito em situações onde a gente busca aquela meta no mês. No fechamento do mês, consegue ou não, mas a gente recomeça de um dia após o outro, né? Fechou dia 30, começa dia 1º. Como, que você me perguntou, como que a gente recomeça de uma forma mais sustentável? É dando manutenção aos clientes que a gente já teve. Então, vou pegar um exemplo, vou continuar com o exemplo da caneca personalizada, mas pode ser o bolo, pode ser o centro do salgadinho, pode ser... Em que momento, de novo estudar o meu cliente, em que momento o meu cliente precisou da minha solução? Quando que ele pode passar por aquela situação de novo? Né? Então, se eu for continuar com o exemplo da caneca, a Roberta pediu do Abla 10 peças. Vai passar 1 mês, 2 meses, eu vou perguntar, Roberta, você está precisando de mais? Por quê? Porque se em algum momento você pensou, puxa, talvez eu precise de mais, quando eu entro com uma solução, você já fala, quer saber, Renata, faz para mim? Antecipa a necessidade daquele cliente. Exatamente. Então, é isso. Quando o seu cliente precisou da sua solução, começa a estudar para ver, ele vai precisar de novo dali 1 mês, dali a 3 meses, qual é o período que ele vai precisar novamente da sua solução e se faça presente. Você escutou, né, Bárbara? Bárbara que faz as canecas personalizadas do Abla, tá fazendo... Gente, a Bárbara tá fazendo o kit do Abla Empreendedora. Já tem novidade para você. Olha... Os produtos do Abla estão ficando maravilhosos. Breve tem novidade, hein? Ô Rê, qual que foi o maior desafio da tua trajetória? Né? Porque hoje a gente vê a Renata com tanto conhecimento, empresária, estrategista comercial, consultora. Mas assim, eu imagino que teve perrengue. Teve perrengue? Muito. Conta aí um desafio da sua trajetória pra gente. O principal que eu tenho, assim, muito vivo é o começo. Porque eu venho do ambiente corporativo, muitos anos, foram mais de 20 anos atuando no ambiente. E quando eu decidi que eu ia começar a trabalhar de forma de empreender mesmo, né? Independente. Independente, eu comecei... idealizando, é o famoso expectativa-realidade. Né? Idealizando da vivência que eu já tinha, entendendo como que eu poderia entrar como uma solução nos outros ambientes. No entanto, eu venho de empresas de médio e grande porte. E eu comecei a entender, e eu comecei no Sebrae, inclusive, estudando ali, aprendendo, buscando consultoria ali dentro, e aí, uma das primeiras coisas que você estuda ali é, a cada 10 CNPJs abertos, em até 10 anos, 7 fecham. Sim. E aí uma triste realidade. A minha primeira pergunta foi, por quê? Por que isso acontece? E aí, estudando, eu entendi que é no micro e no pequeno empresário que eu consigo apoiar de uma forma muito relevante, muito impactante, porque eu trago a minha vivência, estudo e adequo à realidade daquela empresa, porque nem tudo vai funcionar para todo mundo, obviamente, né? Nichos diferentes, situações diferentes, clientes diferentes. E eu consigo, então, pouco a pouco, entregar um impacto positivo ali naquele CNPJ. Então, o que foi mais difícil? Esse estudo, esse momento de transição. Porque se eu não tivesse tolerância, na primeira eu ia falar, não vou dar conta. E então é isso, né, Renata? Eu acho que
E assim, eu acho que quando a gente vai começar a vender, você definir qual é o seu nicho, qual é o seu perfil de cliente ideal. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Quando a gente começa, Rô, e eu tenho estudado e aprendido cada vez mais isso, principalmente no nosso país, a gente começa a empreender por necessidade. Quando você empreende por necessidade, Rô, não tem estudo, não tem planejamento, não tem estratégia. É assim, eu tenho isso daqui, eu vou buscar quem entende que é uma solução. E no começo, ok, né? Você vai estudando, você vai aprendendo com a vivência. E funciona? Por um determinado tempo, funciona. Então, o que a gente precisa é, a partir daquele primeiro momento, aqueles primeiros meses, quem são os clientes que mais se adequam, né? Que você consegue entregar uma solução mais impactante. E aí você começa a descobrir quem é a tua persona, né? Que é o que a gente fala muito. Então, mas não é do... eu costumo fazer o caminho inverso, né? Então, o que é o caminho inverso? Quem comprou de você, vamos estudar o seu público. Então, quais foram, na tua vivência, o que fluiu melhor? Fulano, Beltrano, por quê? Por causa disso, porque ele trabalha assim, porque a situação familiar dele é esse, porque ele tem filhos, porque ele fica o dia todo fora, porque ele tem carro ou porque ele não tem carro. Quem que é? E aí, sim, você consegue nichar. De forma estratégica. Isso que você está trazendo é uma lição para traçar perfil de cliente ideal. Exatamente, é para traçar perfil. Porque, às vezes, quando a gente está começando, e eu percebi muito isso na EFOCO, que é a minha empresa de recrutamento e treinamento, a gente, às vezes, tem um ímpeto de querer vender e mostrar o nosso trabalho, o nosso serviço. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo que nem todo mundo é para ser seu cliente. E eu acho que essa é uma das grandes lições de empreendedorismo. Nem todos serão o seu cliente e tá tudo certo. Tá tudo bem. O importante é que você saiba quem são os seus clientes e, a partir disso, trace a sua estratégia, não é assim, Exatamente. Até porque tem público, né? Se você for avaliar teu dia a dia, se eu for avaliar o meu dia a dia, tem N situações que hoje a gente precisa de uma solução e não tem. Então, de novo, é o momento, é a pessoa, o perfil adequado, mas como que eu sei disso, Renata? Estuda o teu público atual. Olha para dentro de casa, olha para a tua base de clientes, investe um tempo ali para estudar mesmo por que comprou, por que não comprou, em que momento estava. E isso, independente do tamanho da empresa. Né? Se você vende bolo caseiro, em que momento você vende? Eu vendi para a Roberta porque ela recebeu um grupo de amigas na casa dela e pediu 2. Roberto, com qual frequência você usa? Não tenha vergonha de conversar com o teu cliente. Mas eu vou perguntar, Renata, vai. Por quê? Porque às vezes você também faz um empadão e fala, você gosta de empadão? Eu também posso... Manda um pequenininho para a Roberta provar. Uma degustação. Começa a estudar, começa a investir tempo em conhecer melhor o teu cliente, porque replicar, ele é muito mais rápido do que você ficar do zero buscando toda vez. Isso gera exaustão. Então, a estratégia, ela te dá mais energia, porque você começa a ser cada vez mais assertivo. Vocês estão anotando tudo aí? Olha, uma aula, hein? Uma aula de estratégia comercial para você que está nos ouvindo. Para quem está chegando agora, Renata Guimarães, ela é estrategista comercial, consultora referência hoje na área comercial, atendimento e relacionamento aqui no Paraná. E ela tem uma empresa chamada Enco Soluções e já ela vai contar pra gente como essa solução ela nos ajuda, apoia o pequeno, médio empreendedor a fazer mais sucesso ainda com a área de vendas. E agora, o meu papo continua sendo com você que está aí nos ouvindo. Escuta, você está nos ouvindo como? Você está nos vendo como? Pela Rede TV Paraná? Você está nos vendo pelo streaming da Soul TV? Ou quem sabe você está nos vendo pelo celular, no aplicativo da Life, que é o aplicativo da Rede TV Paraná. Ou talvez você está nos vendo no YouTube da Rede TV Paraná, no YouTube do Habla Empreendedora. Ou ainda na rádio, está nos ouvindo pela Rádio Habla FM?
ou nos ouvindo pela Rádio Nova FM, pelo Spotify. Olha, gente, quantos canais o Habla Empreendedora está. Você não tem como perder. E agora eu quero fazer um desafio para você. Você vai pegar o teu celular. Pegou o teu celular? Agora você vai seguir o Habla Empreendedora, com H, tá? H de homem, porque tem muito homem assistindo que eu sei. H de harmonia, Habla Empreendedora. Agora você vai fazer o seguinte, você tá nos vendo pelo celular, você vai fazer um print dessa tela, que eu tô conversando aqui com você. Ou você vai tirar uma foto da tela aí da sua TV. E você vai fazer um story marcando o Habla Empreendedora, falando o que mais chamou a atenção de você nesse episódio. A frase mais legal, a mensagem mais interessante vai ganhar um kit Habla Empreendedora. Olha aí, hein? Desafio para você. Conto com você, quero saber de onde você está falando, de onde você está vendo a gente, em que lugar do Brasil ou do mundo você está nos vendo. É muito importante ter esse aconchego com você que está nos vendo e nos ouvindo aí na sua TV ou ouvindo no seu rádio, no seu tablet, no seu computador, no seu celular, tá bom? Ô Rê, gostou, Rê, do meu merchan? Show demais! Não gostei, eu amei. Ó, sensacional, gente. Isso aí é na prática, você vê, né, gente? Ó, conversando aqui, já tô fazendo merchan do Habla Empreendedora. Rê, a gente está caminhando pro final desse bloco, que eu achei extremamente importante, né? A gente trazer aí essas dicas pros nossos ouvintes, pros nossos telespectadores. Mas você costuma usar uma frase, né? Que às vezes vai até na contramão, porque muitas dizem assim, empreender é muito solitário. E você já costuma dizer que não precisa ser solitário. O que você quer dizer com isso? O principal é você se manter em movimento. Então, quando eu comecei a empreender, esse era um dos meus receios, porque eu sempre trabalhei no meio de muita gente. Sempre fui área comercial, e a área comercial é barulho. E eu fiquei pensando, né, como que vai funcionar, enfim, dentre de todos os N medos que eu tive no começo e continuo tendo, mas enfim, a gente continua com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. A situação principal que eu me deparei foi... Tinha meses que eu tive, continuo tendo, de falar, não, nesse eu não vou. Por quê? Porque quando você começa a entrar no movimento do empreendedorismo, você percebe que você jamais está sozinha. O que você precisa é entender quais são as conexões que para você faz sentido, né? E eu não estou falando de ser interesseira. Não é o ponto. O ponto é, seja estratégica, de fato. Intencional. Né? Intencional. Qual é o ambiente, por exemplo, onde eu consigo hoje entender quais são meus pontos fracos? Com quem que eu me fortaleço? Com as pessoas que me favorecem nos meus pontos fracos. Né? Quem vai me ensinar? Porque a gente aprende muito por vivência, por convivência. Então, esteja perto de pessoas que favorecem a você e a sua empresa. Então, você nunca vai estar só. Mas você precisa estar em movimento, você precisa estar aberta. E você, dentro de casa, de fato, nada vai acontecer. Vai pra rua. Olha, gente, incrível, né? No próximo bloco, você fica com autoestima em foco. Vocês estão vendo aqui essas joias maravilhosas? Vanzo Joias. Todo episódio eu tô aqui com uma joia diferente da Vanzo. E a Giovana Vanzo tem o programa Autoestima em Foco, que passa tanto aqui dentro, né, do programa Habla Empreendedora, quanto também na Habla FM. Todos os dias, a Giovana Vanzo, ao meio-dia e às 18 horas, está lá com as suas pílulas de autoestima e autoamor. Fica aí com Giovana Vanzo e já voltamos. Olá, eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV.
Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Somos feitas de histórias, muitas das quais nem escolhemos viver. São crenças herdadas, padrões repetidos, dores que atravessaram gerações sem que ninguém dissesse em voz alta, basta! Nossas mães e avós fizeram o melhor que podiam. Mesmo quando não sabiam demonstrar, havia amor no silêncio. Havia força nas escolhas difíceis. Mas também havia dor, repressão, ausência e medo disfarçado de obediência. Crescemos ouvindo que mulher tem que aguentar, que beleza é obrigação, que chorar é fraqueza, que ser forte é não precisar de ninguém. Mas hoje temos a chance de reescrever essa história, de olhar com amor para quem nos trouxe até aqui e com firmeza para o que não queremos mais carregar. Curar o feminino é acolher a menina que fomos e dar voz à mulher que somos. É resgatar a leveza que nos foi negada. É entender que podemos ser sensíveis e potentes ao mesmo tempo. Que podemos dizer não, sem culpa, e sim, sem medo. Curar o feminino é um ato de coragem e também de gratidão. Porque honrar as nossas raízes não significa viver aprisionada a elas. Significa usá-las como base e não como limites. Esse foi o programa Autoestima em Foco e eu sou Giovana Vanzo. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, acesse @gvanzojoias no Instagram. Te espero lá. Você assistiu Autoestima em Foco com Giovana Vanzo. Ela que patrocina o Habla Empreendedora com suas joias, semijoias de luxo. Eu tenho um feedback muito verdadeiro para dar para você. Você sabe que eu não estava conseguindo usar semijoias mais. Inflamava a minha orelha. Eu não conseguia. E aí eu uso as joias da Gvanzo. Menina, não inflamou. Até dei o feedback pra Giovana. Qualidade. Aí ela me contou que ela dá 7 banhos de ouro nas semijoias dela. Então, isso faz a qualidade, né? Às vezes você compra coisas que não tem qualidade e acaba, e eu não sabia disso. Então é isso, Gvanzo Joias, eu super indico. Legal. Aqui eu já só indico coisa boa. Ah, não tenho dúvida. É só a coisa que eu uso e aprovo. Valida. Ô Rê, vamos continuar essa prosa aqui que tá boa demais. Hoje o programa inteiro com a Renata Guimarães, porque é um programa sobre vendas, relacionamento e atendimento, e eu tenho certeza que muita gente tem muita dúvida sobre isso. Me conta uma coisa, né? A gente, claro, né? A gente tá começando às vezes a trabalhar, a empreender, e a gente acaba se desorganizando um pouco. Você tem alguma dica para organização? Como transformar essa desorganização em estratégia? Bom, primeiro a velha e sempre útil lista. Uhum. Por quê? Em uma situação muito recente, uma empreendedora falou assim: Renata, eu tenho tão pouco tempo para dedicar, às vezes, para pensar na empresa, ou pensar em alguma coisa diferente. Quando eu sento, eu não sei nem por onde começar. Aí, o que eu pedi para ela, eu falei: começa a anotar. Todas as vezes que vem aquela a necessidade na tua mente, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso falar com tal gente, eu preciso pedir tal fornecedor, eu preciso. E a cabeça nossa é assim, né? Às vezes você vai daqui até o outro, né, o outro ambiente, você já pensou em 2, 3 coisas. Vai anotando, não deixa de anotar. Onde funcionar para você. Se é uma agenda física, use a agenda física. Se é no seu celular, use o seu celular. Mas anote, porque a hora que você tem aqueles 30, aqueles 40 minutos, você pega o que é mais urgente e resolve. Porque pouco a pouco vai dando mais satisfação e a gente começa a espaçar mais, ter mais tempo, de fato, para
tirar as coisas urgentes. Tem uma frase que é de um autor muito famoso que fala que nada nasce urgente, ela se torna urgente. Por quê? Porque você não tratou quando tinha que resolver. Nossa, excelente, hein? Então, por quê? Porque a gente realmente não priorizou. Então, é cuidar do teu dia. O que você... E se comprometer, né, Rô? O que você não vai encerrar o seu dia sem concluir? Às vezes vai estender um pouco mais o teu trabalho, às vezes vai fazer um horário de almoço um pouco mais enxuto, às vezes vai começar um pouquinho mais cedo. E pouco a pouco a organização ela começa a fazer parte do teu dia a dia e é muito satisfatório. Você sabe que às vezes eu ouço uma coisa e falo assim, eu não tenho tempo para planejar, não tenho tempo para ficar anotando, não tenho tempo para preencher CRM, porque o negócio está acontecendo. O que você diria para essa pessoa, que eu tenho certeza que são muitas no Brasil? A falta de tempo realmente é um problema meio que geral, né? O fato é, ou hoje você tem tempo para planejar, ou no futuro você vai ter que ter tempo para se reestruturar. Não há mágica, né? Ou se você quer ter uma empresa sustentável, de longo prazo, com uma visão estratégica, que você consiga visualizar hoje o teu próximo ano, quer tomar sufoco, quer tomar susto ano que vem? É isso que vai acontecer. E quando você tomar susto, quando você realmente se vê numa situação ali mais crítica, aí você vai ter que ter tempo para se reestruturar. Então, começa agora. Eu acho que vale... É a analogia da vida. Não tenho tempo para me cuidar, não tenho tempo para cuidar da minha saúde, não tenho tempo para ir ao médico. Perfeito. E aí, quando vê, tá... É uma questão de escolha. Doente. E você usou um termo muito bacana, Rô, é saúde. Né? Então, se o teu corpo para... Obrigatoriamente você tem, não é uma opção. Então, e se a tua empresa parar? Então, começa a investir ali, né, que seja 2 horas na tua semana, não dá. Faz com 1 hora, então. 30 minutos para pensar na tua semana. É aos poucos. Né? Você não precisa começar a fazer uma reunião, uma imersão de um dia inteiro. Não é o caso. Né? Eu conheço o ambiente do micro e pequeno. Sei que não é razoável sair um dia da sua empresa para entrar numa imersão, para ficar um dia. Mas... pega 1 hora da semana e pensa naquela semana o que deu certo, o que não deu. E pouco a pouco eu tenho certeza que o planejamento ele começa a fazer parte do dia a dia. E o WhatsApp, hein, Renata? Eu sei que você tem feito um trabalho incrível apoiando empresas com o WhatsApp, né? Assim, porque é uma ferramenta que hoje faz parte do dia a dia do brasileiro. Eu acho que não são poucas as pessoas que hoje não têm um WhatsApp, né? O Brasil, eu acho que é um dos países que mais consomem e fazem contatos com o WhatsApp. Mas poucos usam de forma talvez adequada o WhatsApp como uma ferramenta estratégica de vendas. Conta um pouquinho pra gente sobre o WhatsApp como estratégia de vendas. Eu costumo recomendar o WhatsApp como uma ferramenta de relacionamento. A venda, ela virá como consequência. Perfeito. Então, por exemplo, estudando o teu público, você vai saber quando é o mais adequado que o teu cliente receba um oi da tua empresa para que a sua marca continue viva ali na cabeça do seu público. Agora, quando que o WhatsApp ele pode não ser favorável? Quando você usa ele exclusivamente para enviar um catálogo, uma propaganda específica. Aí é quando acontecem situações de bloqueio. Porque realmente, né? Se a gente acabou de falar sobre a falta de tempo... Ninguém tem tempo para ficar recebendo exclusivamente propaganda ali. A gente quer mesmo ser uma solução na vida do nosso cliente. Como que a gente faz isso? Vamos nos manter ativos. Então, às vezes, a gente pode fornecer alguma prestação de serviço, alguma informação que é interessante para o nosso cliente. E, pouco a pouco, aquele relacionamento ele vai se tornando cada vez mais sustentável a longo prazo, ao ponto de que, todas as vezes que o meu cliente precisar do meu produto ou do meu serviço, é a minha marca que ele vai lembrar e é a minha marca que ele vai solicitar. Então, use o WhatsApp como ferramenta de relacionamento. Ah, Renato, não tenho tempo. Vamos pensar em algumas estratégias para que você seja intencional, seja assertivo, porque sim,
tempo para ficar todo dia enviando, você não vai ter mesmo. É difícil o micro e pequeno que consegue, quem não tem equipe comercial dedicada. Mas tem uma série de alternativas para que você consiga se fazer presente no dia a dia do teu cliente, sem ser inconveniente, sem ser exclusivamente uma propaganda ambulante no WhatsApp ali. Eu acho que você tocou num ponto essencial, sem ser inconveniente. E de ficar enviando coisas, às vezes, que não fazem nem sentido para aquele cliente, ou de mandar muita coisa. Porque hoje a gente está num momento em que tem muita coisa acontecendo, muita informação, e aí acaba que se você enviar coisas que não são relevantes, você vai entrar como spam. Exatamente. Né? E aí não é adequado para o cliente. A gente tem falado muito sobre a questão das estratégias de vendas, porque antes existia, hoje ainda existe, muito menos aceito do que um tempo atrás, o cold call, que é a ligação fria. E hoje as empresas, elas têm percebido aí uma necessidade de ter outras ferramentas que complementem, né? E eu acho que aí entra muito o WhatsApp, é se fazer conhecido, é ter esse relacionamento para que aí, como você falou, a venda ser uma consequência. Perfeito. Faz sentido, Rê? Faz todo sentido. E a gente vem numa onda muito de estar presente digitalmente. Quando eu vi o Habla, né, segui você e comecei a me interessar pelo teu conteúdo. A primeira coisa que eu faço, possivelmente, vai ser te mandar um direct. Se eu te acionei digitalmente, não me liga. Me aciona digitalmente, inicialmente, né? Então, aos poucos, você vai entendendo qual que é o perfil do teu cliente, até o momento de ter uma visita presencial, caso você tenha uma loja física. Mas o cliente te acionou, seja por um modo digital ou te mandou algum tipo de mensagem, responde. Seja objetivo na solicitação do seu cliente e aos poucos vai estreitando o relacionamento ao ponto de entender. E tem que ser sensível também. Então, estar atento é extremamente importante. Porque se tem uma coisa que nenhum de nós gostamos, é quando você pergunta uma coisa e te respondem outra. Nossa, né? Você fala, poxa, não foi isso que eu perguntei. Então, como que você faz isso? Esteja atento. Esteja atento em cada atendimento. Todos nós temos atividades durante o dia, mas quando você estiver atendendo o seu cliente, atenda o seu cliente. E seja intencional, seja um fator de solução para ele, que eu não tenho dúvida que você não precisa fazer muito esforço para concluir aquele negócio. Eu acho que entra muito também na questão do uso das inteligências artificiais, dos bots, dos robozinhos para responder o seu cliente, esquecendo também da humanização. Eu acho que tudo é equilíbrio, não é, Renata? É você saber equilibrar uma coisa com a outra. A IA, ela tem nos ajudado enormemente, mas a gente não pode esquecer do fator humano. Então, toda essa junção de coisas é que vai fazer com que a venda aconteça. Exatamente, é o equilíbrio. Estamos chegando aqui ao final desse bloco. Antes de concluir o bloco, eu já quero que você deixe as suas redes sociais para que quando o nosso telespectador for lá seguir o Habla Empreendedora, ele já possa seguir você também, Renata. Ótimo. Então, é @enco_soluções e encosoluções.com.br, que também tem todas as informações ali necessárias e vai ter todos os contatos, WhatsApp, e-mail, né? Como preferirem, tem ali todas as opções. E claro, né, muito conteúdo sobre área comercial, atendimento, vendas, relacionamento. Ela é a rainha aqui da estratégia comercial. Fica com a gente que a gente vai continuar falando aí sobre estratégias de vendas. No próximo bloco tem muito mais de Renata Guimarães para você. Até já.
voltamos! Estou aqui com a Renata Guimarães, estrategista comercial, fundadora da Enco Soluções, agora com uma plataforma incrível chamada Enconexão. Ela vai contar tudinho pra gente nesse bloco, como a Enconexão e a Enco Soluções vai te ajudar no seu processo de vendas. Perdeu alguma coisa dos episódios anteriores do Habla Empreendedora? Redes sociais e no YouTube da Rede TV Paraná, do Habla Empreendedora. Todos os episódios tem lá a playlist Habla na TV, você tem todas as informações. Oi, Renata, voltamos! Eu quero saber sobre a Enco, porque eu sei que tem feito diferença em muitas empresas aí, para muitos empreendedores, tanto a Enco Soluções quanto essa nova solução agora, a Enconexão. Conta um pouquinho pra gente. A Enco Soluções é uma consultoria muito focada e especializada no micro e pequeno negócio. Então, veio de onde? Foram mais de 2 anos estudando, emergindo em nichos distintos, para que eu pudesse mesmo ter a vivência de cada cenário, entender o que faz diferença e o que é uma solução no micro e pequeno negócio, porque são cenários diferentes, né? Estar numa empresa onde você tem toda uma estrutura e tudo mais, são coisas, existem desafios, mas no micro e pequeno negócio, os desafios, eles existem e precisam de soluções muito aplicadas. Então, a consultoria ela é muito focada em cenários onde o microempreendedor ele está ou com uma equipe pequena ou muitas vezes sem equipe. Então, o meu foco principal é entrar como uma solução para favorecer a visibilidade a longo prazo daquela empresa e focando sempre no aumento do faturamento. Perfeito. E me conta da Enconexão. Eu sei que mistura ali a estratégia comercial com o uso do WhatsApp. A gente conversou em outro programa sobre isso e eu achei sensacional, porque como você falou, é com intencionalidade. Eu quero que você conte tudo pra gente dessa ferramenta. O Enconexão, ele veio atendendo uma necessidade que eu vivi na maior parte das consultorias, porque a falta de tempo que o empreendedor tem para manter o relacionamento com as pessoas que já conhecem o produto ou a marca, ela é comum nos cenários. E com base nisso, nessa necessidade, eu busquei uma alternativa onde eu consigo favorecer, por meio da ferramenta, o envio de mensagens por meio do WhatsApp para o público daquele cliente, gerando maior conexão, gerando maior relacionamento, ao ponto de que aquela recorrência, ela aconteça de uma forma muito mais sustentável a longo prazo. Porque, muitas vezes, o que a gente precisou em determinado momento, a gente vai precisar de novo. E se a gente não precisar, às vezes alguém do nosso convívio precisa. Como que a gente se faz presente? Estando ali, entrando como uma solução. Então, de forma muito prática, como que funciona? Eu estudo sua base de cliente, entendo quais são as possíveis ações comerciais para cada público, e a gente começa uma periodicidade de envio de mensagens personalizadas. Ah, Renata, é uma lista de distribuição? Não, não é. Porque é personalizado, é com base no comportamento da tua base de clientes e com a recorrência que você, como empreendedor, entende que é razoável. E eu imagino que seja também com base no funil, né? Em que etapa do funil aquele cliente se encontra. Isso, as ações comerciais, elas são baseadas nas etapas. Então, se você vai ter uma base de clientes que está no seu topo de funil, vai ter uma base de clientes que ficou na metade do seu funil. Então, qual é aquele público? O que nós vamos comunicar para aquele público? Como faremos? E aí sim, o WhatsApp entra como uma solução. E a ferramenta, ela tem como principal objetivo tirar essa parte operacional da empresa. Porque é a falta de tempo, né? Em que momento eu vou parar, eu vou analisar, eu vou começar a mandar mensagem 1 a 1. Então, a ferramenta, ela tira essa carga operacional, coloca isso de uma forma automatizada para que você, de fato, invista o seu tempo no retorno.
Na estratégia. Exatamente. Né? E aquilo que a gente está falando, é a humanização com a tecnologia. Exato. Não é só o WhatsApp, não é só o humano, porque no humano ali, às vezes, é Tem tempo. humanamente impossível. Exato. Bem colocado. Por conta de todas as questões que nós temos para cuidar, né, da gestão ali. Então, é usar a tecnologia com inteligência. Perfeito. E quais os segmentos que a Enco atende hoje aí em Conexão? Tem alguns nichos que eu ainda não atuei, mas em sua maioria, lojas de roupa feminina, salão de beleza, a parte de saúde. Em algumas situações já tive a oportunidade de testar a ferramenta. Assim, o ramo de moda, principalmente, ele é bem forte, porque existe uma recorrência de compra, né? Então, quando a gente tem um público fiel que já conhece a nossa marca, a qualidade, acessórios, eu já tive a oportunidade de testar. Então, muito relacionado às empresas de pequeno porte, à rede de alimentação, né? Então, por exemplo, lá você faz... o teu produto final é relacionado à alimentação, então existe uma recorrência de compra. Então, tudo que é passível de recorrência de compra, o Em Conexão ele traz muito uma solução rápida para o empreendedor que vai gerar um maior relacionamento. Incrível! E de onde veio essa ideia? Me conta. Eu passei em alguns dos contratos que eu vivenciei dentro da consultoria, foi possível colocar uma solução, mas muito mais de forma manual. Uhum. Então, quando a empresa tinha ali uma pessoa dedicada para o atendimento, a gente começou a testar como que funcionaria se a gente desse manutenção naqueles contatos. O que acontece é que, às vezes, a ação ela é descontinuada por falta de tempo ou quando a empresa não tem uma pessoa exclusiva para a área comercial, ela fica competindo com as outras atividades. Uhum. Entendendo isso, eu busquei na tecnologia alguma solução que fosse viável financeiramente e acessível na usabilidade. Não dá para ser nada complexo. Foi quando a decisão foi tomada de que você não terá acesso à ferramenta. Juntas nós analisamos qual é a sua ambição, o que você quer, como você quer atingir o seu público. E a Em Conexão, ela assume essa parte operacional para que você invista o seu tempo mais na parte comercial humanizada. De uma forma bem estratégica. Você estava comentando em outro momento que você fez o Empretec. Fiz. Uhum. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência, porque eu sou uma super fã do Sebrae e de todas as iniciativas, e eu quando eu fui criar minha empresa, eu fui fazer uma consultoria do Sebrae, porque eu vejo que hoje é uma referência para os empreendedores, né? Mas me conta, como é que foi essa experiência no Empretec? O Empretec, ele é uma imersão, né? Ele acontece durante uma semana, de segunda a sábado, onde você, de fato, está lá o dia todo, né? E muitas vezes o dia se estende até começo de noite. E ele trabalha muito os comportamentos do empreendedorismo. É uma metodologia com base na ONU. Como eu também atendo por meio do Sebrae, a Enco Soluções é uma consultoria credenciada pelo Sebrae, eu tive a oportunidade de vivenciar como aluna e também nos atendimentos realizados. Uau. E o Empretec, ele vem para te favorecer nas tuas habilidades. A gente não investe tempo ali falando exclusivamente de uma ação ou outra. A gente fala da gente. Quem é a gente dentro do empreendedorismo? Então, para a minha empresa, foi sensacional. Muitas soluções eu consegui resolver, né? Porque eu tinha muito a questão de, isso também é uma oportunidade, isso é uma oportunidade. E eu comecei a abrir de uma forma que eu não estava conseguindo entender ali alguns movimentos que estavam acontecendo na consultoria. Depois do Empretec, eu simplesmente foquei. E foi assim, um semestre depois do Empretec, eu tinha acelerado 2 anos, possivelmente. Eu vejo, né, como é importante a gente fazer, às vezes, essas imersões. Investimento, ter mentores que nos ajudem para
ter esse atalho, né? Não errar como a gente errou no começo da nossa carreira. Perfeito. Rê, a gente está se encaminhando para o finalzinho desse episódio, que foi, nossa, um show, uma aula. Mas eu quero que você deixe a sua mensagem final para as pessoas que estão começando aí a empreender, que estão começando aí a criar o seu projeto comercial. Então, eu quero que você deixe a sua mensagem final para os nossos telespectadores. A sua câmera é essa. Legal. Bom, o meu pedido é que a gente não desista. Então, muitas empresas, elas não dão continuidade porque em determinadas etapas tudo vai ficando um pouquinho mais complicado, um pouco mais difícil. Mas quando a gente rompe essas etapas, a satisfação, ela é enorme. Então, busque ajuda, busque mentores, busque especialistas, mas não desista do teu objetivo, não negocie com a tua meta. Siga em frente que certamente você vai se surpreender. Quer saber tudo que rola nos bastidores? @AblaEmpreendedora. E agora também vai seguir a Encosoluções, @Encosoluções. Quero agradecer a todos os nossos apoiadores e patrocinadores. Gevanzo Joias, Thaís Silva, fotografia, Thaís, a Tatá, que está aqui sempre acompanhando os bastidores, fazendo os vídeos, fazendo as fotos. Quero agradecer também a Orbe Estúdio, esse estúdio maravilhoso onde gravamos o Habla Empreendedora e temos todos os podcasts da Habla FM. Você sabia que a Habla FM, além de rádio, streaming, é uma produtora de podcasts? Pois é. Se você quer gravar o seu podcast e não sabe por onde começar, ou quer gravar o seu manifesto sonoro, suas pílulas de conhecimento, suas videoaulas, Habla FM, rádio e produtora de podcasts. Usamos essa infraestrutura maravilhosa da Orbe 7. Também agradecendo a Reibe Produções, a produtora da Rede TV, porque sem eles esse programa não existiria. E por aqui eu finalizo agradecendo a sua audiência, dizendo quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até a próxima, tchau!